Lima. Oi, gente, são 3h15 da tarde. Vamos ouvir o que é que Deus tem para nós hoje. Momento de reflexão. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel. Abre lá. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 13. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13. A chamada que foi enviada para vocês, que está lá no Facebook Ivana Lima, que está no Instagram do Caminho de Sabedoria, está no status do WhatsApp do programa. A chamada foi: você tem pressa de quê? É Deus perguntando para você. Você tem pressa de quê? De que é que você tem pressa? Qual é a tua pressa? Que agonia é essa? Você tá com pressa de quê, Tati? Estou vendo aqui missionária Tati Machado, do canal Vida Mulher em Foco no YouTube. Você tem pressa de quê, minha amiga missionária? Você tem pressa de quê? Diga aí para mim, missionária Ismara. Hein? Missionária Simone, de que é que você tem pressa? Qual é a tua pressa, Bispa Elisa? Paula, qual é a pressa de vocês? Qual é a pressa do nosso queridíssimo Euri Carvalho, que está aqui comigo? Ele disse que a pressa dele é continuar, encontrar, né? Chegar aquele momento, porque a nossa pressa tem que ser essa. A única coisa que a gente tem que ter pressa, e a nossa carnalidade não deixa que a gente tenha essa pressa, porque estar com o Pai, como a missionária Tati botou aqui, ver o nosso Pai frente a frente, como o louvor falou aí agora, que tudo vai valer a pena, né? O Juliano Sonho, ele foi muito sábio nesse louvor, ele diz, vai valer a pena. Que muitas vezes nós não compreendemos o caminho do Senhor, mas vai valer a pena, tudo vale a pena, tudo vale a pena. Então, a nossa pressa tem que ser essa, né? Isso aqui, ver a família aos pés do Senhor, toda a nossa família. Existem coisas que realmente nós precisamos ansiar, né? Nós precisamos ter ânsia, ter pressa, porque nós sabemos que a coisa os tempos estão findando, né? Tá chegando os tempos difíceis aí. Os tempos estão cada dia mais trabalhosos, viu? Cada dia mais trabalhosos. Então vamos entender isso aqui, essa chamada de Deus aqui, e para isso a gente vai falar de um carinha que teve uma pressa, uma agonia. A pressa de Saul foi a derrota de Saul. A pressa de Saul acabou com o ministério de Saul, gente. Escuta isso aqui. A pressa de Saul destruiu os planos de Deus para aquele homem. A pressa de Saul fez com que Saul tivesse o seu ministério revogado por Deus. A pressa de Saul levou Saul a cometer atos insanos. A pressa de Saul fez Saul ser destituído do reino. Então vamos entender, vamos vir aqui, vamos pegar esse cara aqui como algo que nós não devemos fazer, né? Hoje a nossa referência não vai ser daquilo, olhando para uma pessoa. A gente falou semana passada sobre referência, que nós temos que ter referências, mas também temos que olhar para aquela pessoa que não está caminhando corretamente e olhar com aquele olhar e dizer assim, não, eu não posso seguir esse não, porque esse daí ele está todo errado. Tirar dele, dos maus exemplos dele, lições para nossa vida, sabe? Do que a gente não pode fazer. Às vezes Deus vai te deixar em um lugar, e às vezes você está em um lugar que você está questionando a Deus, por que você está aí? Por que você está aí? Deus está dizendo, eu te coloquei aqui para te ensinar, para te mostrar o que você não deve fazer. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 13, é uma leitura de, deixa eu ver, gente, 5, 6 versículos, mas eu tenho que ler. A partir do versículo 8, a palavra diz assim: e ele esperou 7 dias, de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado. Mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo espalhou-se para longe dele. E Saul disse: trazei-me aqui uma oferta queimada e ofertas de paz. E ele ofereceu a oferta queimada. E sucedeu que, assim que ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou. E Saul saiu ao seu encontro para que ele pudesse saudá-lo. E Samuel disse: o que fizeste? E Saul disse:
como vi que o povo estava espalhado para longe de mim, e que tu não vieste dentro dos dias indicados, e que os filisteus se reuniam em Micmas, por isso disse eu: os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal, e não fiz súplica diante do Senhor. Eu forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada. E Samuel disse a Saul: procedestes loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, o qual te ordenou, pois agora o Senhor teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo sempre. Porém agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. É uma leitura extensa, né? Mas tinha que ser feito para a gente entender, para a gente poder alicerçar a palavra, né? Eu tô vendo aqui Deli, Deus abençoe, amiga. Se você ainda estiver aí, Deus te proteja, Deus te guarde. Então vamos entender isso aqui, esse momento de insanidade de Saul, né? Que acarretou na derrota dele, né? Porque já foi uma grande derrota. Já ali ele já perdeu tudo, né? Nós sabemos, nós conhecemos os motivos que fizeram com que Deus escolhesse Saul. Fizeram com que Deus levantasse Saul como rei de Israel. Nós sabemos os motivos. Nós sabemos que o povo queria um rei visível, né? Um rei como as outras nações tinham. As outras nações tinham reis. Então o povo já não queria mais ter um reinado celestial. O povo já não queria mais. O povo queria um Deus visível, sabe? Apesar de tudo, apesar de Deus ter feito tudo pelo povo, apesar de Deus agir poderosamente sobre Israel, o povo rejeitou o reinado de Deus. O povo rejeitou o reinado de Deus, né? O povo preferiu um governo humano. O povo preferiu um governo convencional. E aí Deus, para atender ao pedido do povo, né? Deus vai lá e separa Saul. Só que quando Deus separou Saul, quando Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel, Deus ele não estava alheio ao caráter de Saul. Deus não estava enganado quanto a Saul. Deus sabia exatamente quem era Saul. Deus conhecia Saul. A paz Senhor, irmão Denivaldo Costa. Deus conhecia exatamente quem era Saul, né? Ele conhecia todos os problemas daquele homem. Saul era um cara cheio de problemas, sabe? Cheio de problemas. Saul, ele tinha problemas de inferioridade, né? Porque ele se sentia pequeno por ser da menor tribo de Israel, que era a tribo de Benjamim. Saul, ele tinha problemas de personalidade. Por quê? Porque ele vacilava muito, ele era muito vacilão entre seus sentimentos e suas convicções, né? Ele tinha um problema de personalidade. E ele tinha um problema pior ainda de todos os problemas desse homem aí. Era um problema chamado egocentrismo. Egocentrismo. Por quê? Porque tudo que Saul fazia e tudo que Saul dizia, né, era de cunho egoísta. Tudo isso, tudo que ele fazia era de cunho egoísta. Então, Saul era aquele tipo de pessoa que se preocupava somente com ele. Ele só estava preocupado com ele, com o bem-estar dele, com o prazer dele. Ele era aquela pessoa altamente egocêntrica, altamente egoísta. Altamente egoísta. Então, dentro daquele homem, dentro de Saul, e Deus também sabia disso, porque mesmo quando nós, apesar dos nossos defeitos, Deus também conhece a nossa vontade, viu, gente? Deixa eu dizer isso aqui. Deus, ele conhece a nossa vontade de melhorar, sabe? Porque todos nós temos problemas, todos nós temos desvios de caráter, todos nós temos alguma falha no nosso caráter, todos nós temos problemas com o nosso eu, com a nossa natureza, com a nossa personalidade. Mas dentro de nós tem que haver
Tem que haver, vou repetir aqui pra você que tá na Cidade FM 87.9. Pra você que tá aí, ó, no Facebook, tô vendo aqui, Márcia, Toque Feminino. Tô vendo aí você que tá aí no Facebook, você, Elane, todo mundo. Nós precisamos querer, reconhecer, entender que nós temos que nos libertar disso. Sabe? Então havia uma luta dentro daquele homem. Deus sabia disso. Havia uma luta constante, uma luta interna dentro de Saul para que ele, sabe, se libertasse. Sabe? Eu acredito nisso aí. Sabe? Uma luta contra a inveja que havia nele. Uma luta contra a arrogância, contra a insegurança, contra a impulsividade, contra a mentira. Eu acredito que havia isso nesse homem, sabe? Só que havia também o livre-arbítrio. No meio da nossa natureza existe, é o que eu falei agora, existe a nossa escolha. A nossa escolha pessoal. De querer continuar do mesmo jeito ou mudar, né? Porque Deus, quando nos convida a mudanças, Ele não está nos convidando a mudar parcialmente. A mudança que Deus está nos convidando é uma mudança total. Então, esse livre-arbítrio, ele vai definir. Você vai escolher, certo? E daí o Saul, infelizmente, ele preferiu, sabe, servir a Deus de qualquer jeito. Porque quando você não é sincero, quando você não tem sinceridade na tua adoração, quando a tua adoração é uma adoração com intenções ocultas, você não serve a Deus com sinceridade. Você não serve. Então, a escolha de Saul foi essa. Ele não permitiu ser transformado. E aí, o que acontece quando você não permite que Deus te transforme? Uma hora ou outra, o caráter que está em você, aquele caráter débil, sabe? Aquele caráter fraco, ele começa a se revelar, ele começa a se manifestar. Só que Deus já sabia de tudo isso. Deus não estava enganado com Saul. Deus já sabia de tudo isso, né? O caráter daquele homem, ele começou a se manifestar. E Samuel, as profecias, porque Samuel tinha dito lá atrás, né? Samuel já tinha profetizado que a monarquia, certo? Ela não ia ser uma coisa boa. Todas as profecias que foram lançadas sobre a monarquia, lançadas pelo profeta Samuel, começaram a se concretizar já a partir de Saul, né? Aí, por que eu tô passando essa vistoria na história de Saul? Que é pra gente entender isso aqui que nós lemos, né? Pra quem chegou agora, nós lemos capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 8 até o versículo 14. Pra gente entender isso aqui. Porque no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 13, a partir do versículo 11, Samuel, ele começa a repreender o Saul. Né? Samuel, ele começa a questionar Saul. Né? A gente encontra um Samuel irado, né? Um Samuel surpreso, um Samuel terrivelmente indignado com aquela atitude de Saul. Né? O próprio Samuel, ele fala na palavra que nós lemos aqui, que o Saul, ele agiu loucamente, que aquela atitude dele era uma atitude insana. Se você correr lá pro capítulo 15, daqui desse mesmo livro de 1 Samuel, você vai ver que Samuel, lá no capítulo 15, quando Saul erra novamente, porque esse aqui foi o primeiro, foi o primeiro ato de rebeldia do Saul. Lá na frente ele tornou a fazer de novo. Quando ele erra novamente, o Samuel chega para ele e diz assim, ó Saul, desobediência para Deus é como pecado de feitiçaria. E teimosia, porque você é teimoso, Saul. Você é arrogante, você é rebelde. Eu já te repreendi lá atrás, eu já tinha chamado sua atenção lá atrás, você já tinha ouvido o que Deus tinha falado e você continua errando. Sabe? O próprio Samuel chega pra ele e diz assim, esse pecado aí é pecado de feitiçaria, a desobediência. E a teimosia é um pecado de iniquidade, porque pecado de iniquidade, gente, é aquele pecado recorrente, sabe? Aquele pecado que você já sabe que é pecado, você já sabe que é errado, você já sabe que Deus não tá nesse negócio e você continua fazendo. Aí é iniquidade, né? Saul, ele repetiu o erro lá na frente. E Samuel, eu acredito que
o desespero maior do profeta era que ele sabia, que apesar de Saul já ter sido escolhido, de Saul ter sido ungido, o reinado de Saul ainda teria que ser confirmado por Deus, sabe? Ele já tinha sido escolhido, ele já tinha sido ungido, mas o reinado dele não tinha sido confirmado, né? Não tinha sido confirmado. E ele não passou nesse teste, né? Saul, ele teve duas atitudes terríveis. Além dele desobedecer a Deus, ele atropelou o tempo de Deus. Foi daí que eu tirei aquela chamada lá, né? Você tem pressa de quê? Qual é a tua pressa, né? Quer atropelar tudo, né? Quer colocar a carroça na frente dos bois, quer adiantar o passo. Quer sair do ritmo. Deus está dizendo, é esse ritmo, o ritmo é esse. Ai, mas o ritmo tá lento, tá devagar demais. E Deus está dizendo, mas é assim. É desse jeito que eu quero que você caminhe. Não se apresse, não acelere seus passos. É desse jeito, é nesse ritmo que eu quero que você ande. Mas a gente quer atropelar o tempo de Deus, o ritmo de Deus. O ritmo, a velocidade que Deus, sabe? O limite de velocidade que Deus colocou na nossa caminhada, a gente quer atropelar. Saul fez isso, ele atropelou o tempo de Deus. Por que ele atropelou? Aí a gente vai tentar, né? Entre aspas, porque não tem justificativa. Deixa eu dizer aqui. Não tem justificativa para o desobediente, para aquele que conhece a palavra, para aquele que diz que é adorador, para aquele que diz que ama a Deus, para aquele que diz que é discípulo, para aquele que diz que é servo. Não tem justificativa para a desobediência. Não tem. Quando você desobedece, você é constrangido pelo Espírito. O Espírito lhe, sabe, constrange. Você sabe que está fazendo algo que Deus não está no negócio, mas mesmo assim você faz. Então não tem justificativa para desobediência. Mas a gente vai tentar aqui explicar esse momento de Saul. Por que ele agiu dessa maneira desobediente, né? O que estava acontecendo? A Bíblia diz que os filisteus, eles estavam vindo contra Israel, né? E a Bíblia diz que eles eram tantos filisteus, que a Bíblia compara esses homens, esse exército filisteu como as areias do mar, né? E eles estavam vindo contra Israel, sabe, com forças gigantescas, com forças além da força de Israel, sabe? O exército filisteu era um exército muito grande. Para quê? Para destruir Israel. E diante desse cenário aí, diante dessa guerra, dessa luta, o povo começou a temer. Aí o que o povo fez? O povo começou a se espalhar. O povo começou a, sabe, correr, cada um procurando salvar sua pele. Começou a se esconder. O povo começou a se esconder em cavernas. O povo começou a se esconder em rochas. Começou a se esconder atrás de moitas. O povo começou a se espalhar de medo, né? Saul, vendo o povo se espalhar, ele começou a ficar nervoso. Ele começou a ficar, sabe, o medo começou a tomar conta dele mais ainda, né? Só que ele tinha recebido uma ordem, ele tinha recebido uma orientação de Samuel para que ele esperasse 7 dias para o sacrifício. Ele tinha que esperar Samuel chegar, ele tinha que esperar o profeta chegar para que o sacrifício fosse feito. Essa ordem aqui foi dada lá atrás, gente, lá no capítulo 10, depois você busca lá. E eu quero já abrir um parênteses aqui para esclarecer algo para você. Quando a Bíblia fala de dias, a gente tem um problema com isso, né? Porque a gente tem que ter esse entendimento aí. Quando a Bíblia fala de dias, ela nem sempre está falando do substantivo dias. Esse substantivo dias aí, que é muito usado na palavra, muito usado, ele pode estar se referindo a semanas, ele pode estar se referindo a meses, ele pode estar se referindo até a anos. Vai depender do contexto. Então a gente não sabe quanto tempo realmente foi determinado para que o rei Saul esperasse o profeta. Mas mesmo assim, mesmo sem um tempo definido, isso não justifica a desobediência de Saul. Não justifica de jeito nenhum. É por isso, viu, gente? Deixa eu dizer aqui, que às vezes Deus chega pra você, envia um profeta pra você, te entrega algo da parte dele, e você acha que vai começar amanhã. O profeta usa a linguagem que o Espírito coloca na hora. O profeta diz assim, ó, hoje o teu telefone vai tocar. O teu tempo é o teu tempo,
Deus é outro tempo. O teu tempo, o meu tempo é o tempo do homem, é o tempo cronos, é o tempo de horas, é o tempo de minutos, é o tempo de segundos. Mas o tempo de Deus é um tempo kairós, né? Para Deus, um ano é dias e dias é ano. Então a gente tem que entender, quando a gente recebe uma palavra profética da parte de Deus, que não significa necessariamente que aquilo vai acontecer naquele momento, né? Foi só para esclarecer isso aqui. E aí o que acontece? O profeta, ele se atrasa, né? Sabe Deus por quê? Eu sei, eu acho, né? Dentro de mim, a Bíblia não diz. Mas dentro da minha suposição humana, eu acredito, pelo pouco que eu já vi desse Deus, que o próprio Deus criou alguma circunstância lá, permitiu aquele atraso de Samuel para testar a obediência do Saul, né? Então o profeta se atrasa. E quando o profeta se atrasa, aí o rei Saul enfia o pé na jaca. Enfia o pé na jaca, literalmente. Ele resolve sacrificar por conta própria, né? E eu quero dizer pra você, viu, que ele não poderia ter sacrificado. Não só porque não era tempo, porque ele estava sendo desobediente, não só por isso, mas porque naquela época, naquele tempo, só quem poderia oferecer sacrifícios eram os levitas, os profetas e os sacerdotes. Naquele tempo, quando o tabernáculo ainda não tinha sido construído, por que era permitido que levitas e profetas, além dos sacerdotes, sacrificassem? Porque no meio da terra de Deus, o povo levantava vários altares eram levantados de adoração a Deus. Então, quando tinha que sacrificar, era muito altar, eram muitos altares. Então, quando tinha que sacrificar, então, sempre poderia ser, o sacrifício poderia ser feito por um levita, por um profeta ou pelo sacerdote. Depois que o tabernáculo foi construído, tudo mudou. Tudo mudou. Nem levita e nem profeta podia mais sacrificar. Só o próprio sacerdote, viu? O próprio sacerdote. Só que o Saul aqui... O Saul, ele não era nem uma coisa nem outra. Ele não era levita, ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele era rei. Só que mesmo sendo rei, ele não poderia ter sacrificado. Até porque ele não era um rei confirmado, né? Era um rei que estava em análise. Era um rei que ainda estava no processo, sabe? Ele não poderia ter sacrificado. A verdade é que a ânsia, a vaidade daquele homem, né? Que aí tudo conta. O que faz você errar, o que faz você atropelar o tempo de Deus é a tua vaidade. Geralmente é isso, viu? Geralmente é a nossa vaidade que começa a nos impulsionar para fazer o que não deve, sabe? Para querer fazer do nosso jeito. Geralmente é a nossa vaidade. Então, o fato é que Saul, ele queria vencer os filisteus. Ele já tinha vencido lá atrás, lembra? Ele já tinha vencido os amonitas lá atrás. Então, ele já estava se sentindo, né? O próprio filho dele tinha conseguido uma vitória sobre os filisteus. Então, ele queria vencer os filisteus de todo jeito. Ele queria vencer, né? Por causa da vaidade, por causa da arrogância, tudo isso já foi dito aqui. E por causa disso, ele saiu do tempo de Deus, sabe? Saiu da direção de Deus. Né? Acontece isso, gente. Tem pessoas que insistem em passar na frente de Deus, sabe? Tem pessoas que são separadas, são escolhidas, são até ungidas por Deus. Mas por vaidade, elas acabam se perdendo no caminho, sabe? Elas começam muito bem, começam de uma maneira bonita, sabe? De uma maneira que você olha assim, pô, esse cara aí é o rei, né? Próspera, né? De uma maneira vitoriosa, como Saul começou, mas acabam se perdendo, sabe? De repente elas se perdem, Por que se perdem, missionário? Porque elas não conseguem aguardar os 7 dias. Não consegue esperar, não consegue obedecer a ordem de Deus, sabe? O tempo de Deus, não consegue. Eu vou abrir aqui pra você, deixa eu abrir aqui pra você, tô vendo aqui missionária Mayuri, um abraço. Vou abrir aqui pra você. Durante a nossa caminhada, durante o nosso percurso, nós seremos ungidos várias vezes. Várias vezes. Você vai ser ungido várias vezes até você estar pronto para sentar no trono.
Né? Até você estar pronto para sentar no trono, Deus vai te ungir várias vezes. Várias vezes. Como Davi. Você lembra de Davi? Davi, ele foi ungido até ele sentar no trono. Até ele sentar no trono, ele foi ungido 3 vezes. A primeira vez que Davi foi ungido foi no secreto, né? No meio da família dele, entre os irmãos dele. Ele foi ungido. Depois ele foi ungido publicamente no meio do povo. E por fim ele foi ungido no meio dos anciãos, sabe? No meio dos grandes, certo? No meio da nação israelita. Para confirmar o reinado. O reinado do rei Davi só foi confirmado depois que ele foi ungido 3 vezes, meu filho. Saul também aconteceu isso. Saul, ele foi ungido por Samuel em Ramá. Se você ler aqui, se você conhece a história. Se você não conhece, você procure conhecer. Porque crente tem que conhecer Bíblia. Crente tem que conhecer a história, que é para não ser enganado, viu? Não chegar um aqui e falar o que quiser e você receber tudo. Você tem que saber o que você está ouvindo. Você tem que entender do que você está ouvindo. Saul, ele foi ungido em Ramá. E depois ele foi escolhido pelo povo, aclamado pelo povo, publicamente, lá em Mispa. Lá em Mispa. Só que o processo desse homem, o processo de aprovação de Deus por rei Saul, ele não tinha acabado. Ele não acabou com a segunda unção. Ainda faltava unção para que ia confirmar o ministério de Saul, sabe? E ainda faltava essa unção aí. Certo? A aprovação do homem, ela estava em curso, né? Deus ainda estava analisando esse processo, bispa. Estava analisando o processo de aprovação do rei Saul. Provando aquele homem, provando a obediência daquele homem, provando a fidelidade daquele homem, porque obediência é fidelidade, viu, Israel? Oi? Se você não sabe, obediência é fidelidade. Fidelidade não é só seu dízimo, não, viu? Fidelidade não é só seu serviço, não. Fidelidade não é só você ir lá cantar na igreja, não. Fidelidade não é só você conduzir um povo, não. Fidelidade é obediência. Isso é fidelidade, talvez a maior de todas as fidelidades. A maior de todas. O negócio é que Saul não passou. Saul foi reprovado. Saul foi rejeitado por Deus. Né? Saul foi rejeitado. Saul, por conta da sua rebeldia, da sua teimosia, ele perdeu o reino. Perdeu o reino. E aí foi o que aconteceu, missionária? O reino não. Ele perdeu o reino e Deus já tinha levantado outro, sem ninguém saber. Por isso que eu lhe digo, Deus sabe de tudo. Deus já sabia quem era Saul. A partir do momento que Deus separou Saul, Deus já tinha Davi no coração, meu filho. Porque ele sabia que Saul não ia passar. Sabia que Saul não ia resistir. Sabia que Saul não ia ter força. Que Saul não ia se render ao tratamento dele. Deus sabia de tudo. Deus sabia de tudo. Aí você pode perguntar assim, né? Ai, bispa, misericórdia. Ai, missionária. Ai, missionária. Como é que Deus tomou o reino dele? Estão vendo aqui, pastor Adilson, Deus abençoe, querido. Saudade de você, lembrança a missionária Daniela. Como é que Deus tomou o reino de Saul e ele continuou reinando? Eu não estou entendendo, né? A gente não entende, né? Porque o Samuel, ele foi lá e disse, o teu reino foi retirado de você. Você perdeu o reino. Deus já levantou outro. Mas o Saul, ele continuou reinando. Aí eu vou te dizer o que é que acontece. Existem muitos reis aí. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Que é pra você não ficar confundido. Porque quem tem que ficar confundido é Satanás. Quem tem que ficar confundido são os teus inimigos. Você não tem que ficar confundido, não. Você tem que... Você pode até não aceitar, né? Mas você tem que pelo menos entender, sabe? Pelo menos superficialmente o que Deus está fazendo. Tem muitos reis aí que continuam reinando. Continuam sentados no trono. Continuam ali liderando. Continuam cuidando. Mas esses aí já foram reprovados. Nem sabem. Ou então sabem, né? Deus já falou, Deus já enviou profeta, Deus já disse tete a tete, minha presença está se apartando de você, mas ele continua ali, reinando, né? Tem muitos aí, como Saul. Deus já reprovou, Deus já não quer conta, Deus já rejeitou, mas continua reinando. Continua reinando. Aí você vai me dizer assim, por que isso acontece? Porque as pessoas se apoiam naquilo que elas fazem. As pessoas
se sustentam no seu serviço, sabe? As pessoas se sustentam nos seus dons. Eu quero dizer pra você que... Já abri aqui pra você ficar ligado. Pra você ficar ligado que não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Que não é como você pensa, que ninguém engana Deus. A tua estatura, o teu porte de soldado, de guerreiro, as tuas habilidades, os teus talentos, viu? O fato de você ter sido separado, o fato de você ter sido escolhido, o fato de você ter sido ungido, o fato de você até estar sentado no trono, não significa que Deus tá com você, tá nesse negócio aí, tá te aprovando, não. Não significa. Nada disso aí garante o teu ministério, meu filho. Nada disso garante o teu ministério. Eu já falei aqui, eu falo aqui. Deus está falando há muito tempo, há um mês e pouco, sobre isso aqui. Que o nosso ministério, assim como os nossos dons espirituais, eles são revogáveis. Deus não vai revogar teu talento, Deus não vai revogar tua habilidade. Deus pode até nem revogar a posição que você está hoje. Mas o ministério, ele revoga, meu filho. Por que, missionário? Porque não é seu. O ministério não lhe pertence. Os dons espirituais, eles não te pertencem. Ministérios e dons são revogáveis. Talentos nascem com você, Deus não vai tomar de você. Mas ministérios e dons, meu filho, são revogáveis. São revogáveis. Saul, ele não entendeu isso. Ou então ele não queria entender, né? Eu acredito que ele até entendeu. Porque tem gente que é, cara de pau. Tem gente que tem uma cara de madeira, sabe? Ele já sabe que Deus não tá naquele negócio. Ele já sabe que Deus já saiu dali, que Deus não tá mais ali. Mas ele é cara de pau, ele continua insistindo naquilo. Por quê? Porque é orgulhoso, né? Porque é vaidoso. Porque não quer se render, não quer se arrepender, não quer voltar pra trás, pra consertar o erro. Não quer se arrepender. Porque se você se arrepende, Deus lhe conserta, meu filho. Deus não é um Deus tirano, não. Deus, ele tá todo tempo dizendo: arrependei-vos. Só que o povo é orgulhoso. Tem muito Saul aí que Deus já revogou o ministério. Deus já revogou, Deus já saiu. A presença não faz mais parte. A presença já não tá mais ali. Mas ele continua ali no orgulho, na prepotência, na arrogância, usando a Bíblia para se esconder, usando a palavra para se defender, pegando versículo aí aleatório, pegar o versículo isolado, sabe? E pregar de acordo com a sua conveniência. Tá cheio de Saul aí. Tá cheio, essa história é velha, mas é atual também. Saul não entendeu, fingiu que não entendeu. Saul, ele conhecia todas as regras. Ele sabia que ele não poderia ter feito o que ele fez. Sabia de tudo, mas ele desobedeceu. Ele continuou rebelde. Ele continuou tentando passar na frente de Deus. Aí, quando isso acontece, quando a gente quer dar um de sabido em cima de Deus, quando a gente quer dar uma volta em Deus, quando a gente quer passar na frente de Deus, quando a gente quer atropelar o tempo de Deus, Deus deixa a gente por nossa conta. Deus deixa a gente por nossa conta, meu filho. Você tá querendo passar na frente, então passe. Você não quer vir após mim, você quer que eu vá após você. É isso que está dizendo. Você não quer vir após mim. Quer dizer que você é meu seguidor, mas você não quer vir após mim. Você quer que eu vá após você. Você faz e eu lhe obedeço. Assim é que funciona? Quer dizer que é você que manda? É você que governa? É você que tem o poder? É você que exalta? É você que abate? É você que constrói? É você que dá o crescimento? Me explica isso aqui. Porque eu não estou entendendo, não é você. Porque eu já sei, já tive várias experiências para entender que eu e nada são a mesma coisa. Deus não precisa de mim. No devocional de ontem eu preguei sobre isso. Deus não precisava de ninguém para socorrer Judá. Deus não precisava, ele diz lá em Oséias: eu não preciso de cavalo, eu não preciso de arco, eu não preciso de flecha, eu não preciso de espada, eu não preciso de cavalo nem de cavaleiro. O que é que ele está dizendo? Eu não preciso de ninguém. Eu vou lá e faço. Agora a gente vai fazer sem Deus para tu ver uma coisa? Vai fazer sem a presença para tu ver uma coisa, o que é que acontece? Saul continuou reinando, para você que não entende. Saul continuou reinando, continuou lá sentadinho no trono dele, mas ele reinava sem a presença. Não tinha mais a presença, não tinha mais direção, não tinha mais garantia e não tinha mais legado.
Samuel chega pra Saul, ó, escuta isso aqui. Deixa eu ver aqui, eu gosto de ler pra provar que não é Ivan. Samuel chega pra Saul e diz assim, ó. Ah, meu pai. Ele diz, procedeste logamente. Ah, não tô achando não. Samuel tomou, falou com ele assim, ó, meu filho, você perdeu o reino, você perdeu a presença, você perdeu a garantia, você perdeu a proteção, porque sem presença não tem proteção, viu, meu filho? É por sua conta, sem presença não tem proteção, não. Você perdeu tudo e você perdeu o seu legado. Você perdeu o seu legado. Você perdeu o seu legado, né? Você perdeu a oportunidade de deixar um testemunho para sua casa. Você perdeu a oportunidade de deixar um exemplo para seus filhos, né? Esse é nosso legado, né? Nosso maior legado é esse. Você perde, né? Você perde. E o que eu fico olhando aqui, que eu acho que é o mais triste disso tudo aqui, o mais triste dessa palavra aqui é que Saul, olha, escuta isso aqui, gente. Saul, ele estava no ápice, sabe o ápice? Ele estava no momento bom do reinado dele. Ele estava no momento grandioso do reinado dele. Ele tinha vencido os amonitas lá atrás, sabe? Ele estava, sabe? O povo estava aclamando Saul, sabe? Então faltava muito pouco para Saul tomar posse do reino. Faltava muito pouco. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele vinha periodicamente, ele descia periodicamente sobre Saul para inspirar Saul, para dar poder a Saul. Fazia tudo. Então Saul, ele estava no momento bom. Só que bastou um ato. Gente, presta atenção, não precisa muito não. Não precisa muito para você perder aquilo que Deus te prometeu não, viu, gente? Não precisa muito para Deus revogar o ministério, não. Presta atenção, Deus está falando. Bastou um ato de insanidade daquele homem. Bastou um ato insensato, um ato louco, como Samuel falou, daquele homem, para que aquilo que estava grande, aquilo que parecia enorme, se transformasse em nada. Foi assim, ele foi do céu, vamos usar esse ditado popular assim. O Saul, ele foi do céu ao inferno, no de repente. No de repente. O juízo de Deus é assim, ele chega no de repente, sabe? Ele chega rapidinho, quando você vê, ó, Deus fez, é no já. Tá? Saul, ele tinha um reino pronto, um reino nas mãos dele. Tinha uma honra que de ser o primeiro rei do povo de Deus, da nação de Deus. Só que ele perdeu tudo isso por conta da carnalidade. É isso que Deus está falando aqui. Cuidado com a sua carnalidade, cuidado com a sua natureza. É por isso que você precisa receber o óleo da transformação. O último óleo que esse óleo que ele ia receber lá em Gilgal, o óleo que ele ia receber era o óleo da transformação. O óleo que ia dar a ele poder para governar Israel. É por isso que a gente precisa receber isso. Só que pra gente receber, a gente tem que obedecer. Não adianta, gente. E às vezes tem uma coisa. A gente tá fazendo tudo, a gente tá trabalhando muito, tá fazendo muitas coisas, agindo de acordo com o nosso entendimento, sabe? Confiando nas nossas posições, no lugar que nós estamos, achando que Deus tá provando tudo que a gente tá fazendo. Por que a gente acha? Porque tá dando certo, né? Aquilo que você tá fazendo, aquele projeto, aquele negócio ali, tá dando certo. Só que nem sempre, escuta isso aqui, gente, nem sempre o fato de estar dando certo significa que Deus está aprovando, meu filho. Nem sempre o fato do que você está fazendo, está dando certo, significa que Deus está nesse negócio. Deus não está aprovando. Muitas vezes Deus nem está aprovando, mas Ele está permitindo. Como ele permitiu o reinado de Saul. Ele permitiu, deixa lá. Deixa, Samuel, deixa lá. Teve uma hora que ele chegou para Samuel e disse assim, Samuel, ô meu filho, vem cá. Até quando você vai sentir dó de Saul? Me diga aí, porque eu não tô entendendo. Deus chama Samuel e diz, vem cá, Samuel, meu filho, até quando é que você vai sentir dó de Saul? Então, às vezes, Deus tá permitindo a coisa crescer, né? Tá permitindo você achar que tá tudo bem. Deus tá permitindo. Mas chega uma hora que esse negócio aí que Deus não tá mais, quando ele não está mais, chega uma hora que a coisa começa a minguar. Chega uma hora que você sai do céu, quando você vê, já tá lá embaixo. Você nem viu quando aconteceu, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque quando um projeto vem do coração de Deus,
O projeto, ele flui naturalmente. Ele cresce naturalmente. Por quê? Porque nós sabemos, Paulo diz, que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento, quem deu? Quem é que dá o crescimento? É eu, é você? Quem dá o crescimento é Deus, meu filho. Quem dá o crescimento é Deus. Mas até o projeto que vem de Deus, até aquele projeto que foi dado por Deus, ele tem dia e hora para acabar. Tem um dia que Deus diz assim, não, até aí tu fez, agora eu não quero mais isso não, vamos partir para a próxima etapa. Eu tenho outra coisa para você fazer, você nem entende, né? A coisa tá dando certo, Deus diz assim, minha filha, vamos parar aí um pouquinho, que agora eu tenho algo maior, então tem algo menor, para testar se você foi transformado mesmo. Se você agora continua a ter humildade, se você não tá vaidoso, né? Às vezes Deus te tira de algo grande e joga em algo pequeno, para ver se você tá vaidoso, para ver se você foi transformado, se o óleo transformou você. O que nós temos que entender são vídeos, já tá acabando meu tempo, falta 5 minutos, o vídeo já era pra estar entregue, mas eu vou terminar aqui. O que a gente tem que entender é que nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque a estratégia do inimigo é nos tirar do foco, sabe? A intenção do inimigo é tirar a gente do centro da vontade de Deus. Essa é a intenção do inimigo. Então, o que é que nós temos que fazer? A gente tem que ter calma. Você não precisa se apressar em cumprir a promessa, em ver a promessa cumprida, porque você não cumpre nada. Você tem que se apressar em firmar a sua fé. É isso que você tem que se apressar. Por quê? Porque quando a sua fé, ela tá firmada, quando a sua fé tá firmada em Deus, você não tem agonia, não tem ansiedade, você não erra, você não faz conforme a sua vontade, sabe? Não faz. Nós todos temos promessas, nós todos recebemos uma palavra lá atrás. Só que o fato de nós termos recebido uma palavra profética lá atrás, o fato de Deus ter nos prometido, não significa que a promessa está garantida, meu filho. Porque o que garante a promessa é a obediência. Quem protege a tua promessa é a tua obediência. Quem blinda você é a tua obediência. Não adianta. Quando você desobedece, você perde tanto a proteção quanto a promessa. Moisés perdeu a promessa. O povo de Deus, os hebreus, perderam a promessa. Todo mundo perdeu a promessa. Quem foi mais que perdeu a promessa, meu Deus? Esse Saul aqui, ele perdeu a promessa. Perde, meu filho, não adianta não. Não adianta. E não adianta você ficar se lamentando, brigando, reclamando, dizendo que foi Deus que deu, que se Deus falou, tá falado. A gente fala, né? Foi Deus. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa pra você. Toda promessa, ela é condicionada à obediência. Se você é obediente, você é sábio. Porque se você tem sabedoria, você não vai desobedecer. Lembra-se de Davi? Davi, ele se movia, ele tinha sabedoria de Deus, ele caminhava com Deus. Ele se movia na frente de Saul. Saul querendo matar o cara. Ele lá se movendo por sabedoria. Ao ponto, bispa, de Saul olhar para Davi e ver que Davi tinha presença. Saul olhava para Davi e via que aquele cara tinha sabedoria, que aquele cara se movia, que sabe, tá lá em 1 Samuel 18, vai lá ler depois. Então a sabedoria, ela vai te proteger. A sabedoria, ela anda de braços dados com a obediência. Ela anda de braços dados. E por causa disso, por Saul ver, olha, escuta isso aqui. Escuta o que a obediência faz na tua vida. Por Saul ver que Davi era obediente, Saul temia a Davi. A obediência, ela vai proteger você. A obediência, ela vai proteger a tua promessa. E a obediência, ela vai te proteger dos teus inimigos. O que você quer mais? O que você precisa mais para obedecer, para ficar quieto, para esperar o tempo se cumprir? O que é que Deus está dizendo? O que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim, gente, preservem a obediência, guardem a obediência. Obediência é determinação, é mandamento de Deus, é regra de Deus, é ordenança de Deus. Não existe promessa sem obediência, não existe cumprimento sem obediência, não existe. Nós precisamos ser pacientes, sabe? Nós precisamos esperar o tempo, parar de estar atropelando, querendo fazer do nosso jeito. Tem dias que eu tô assim, doidinha pra eu pregar. Eu tô sofrendo, tem 2 dias pra pregar isso aqui. Tem 2 dias que eu tô sofrendo. Porque eu e Deus ali, ó. Tem coisas que eu tô ansiando. E Deus tá dizendo, não atropele, Ivana. Não atropele, Ivana. Tenha paciência, Ivana. E Deus tá dizendo pra você, não atropele. Não atropele o tempo de Deus. Meu pai, já tô atrasada. A Bispa Elisa já tá aqui. Encontro de fé daqui a pouco, 2 minutos. São 15h58. Muito obrigada você que ficou aí. Amanhã nós estaremos aqui, às 3 horas da tarde, no Caminhando de Sabedoria. Um abraço pra você, Ana Paula. Não vou poder falar com todo mundo. Maiura, Elane, Nalva. Tem um bocado de gente aqui. Deli, mas eu não posso. Já tô atrasada. Deus abençoe. Orem por mim. Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui às 3 horas da tarde. Deus abençoe.
Só rindo com a irmã.